Fala pessoal, a OpenAI acaba de lançar a API do modelo 4o de geração de imagem deles, aonde a gente pode integrar este modelo com um fluxo de automação e outros aplicativos. E neste vídeo nós vamos desenvolver um fluxo que vai criar posts de alta qualidade com imagem e com script para as redes sociais. Neste caso aqui, eu vou estar fazendo para o LinkedIn, mas você vai ver que pode servir para todas as outras redes sociais. Bora para a tela do meu computador. O que a gente vai precisar? Basicamente do modelo 4o, né? Como você pode ver aqui, ele cria imagens de alta qualidade, com letras legíveis, então é muito bom. O nosso Workflow Automation, que é o N8N, e também do LinkedIn, né? A gente vai utilizar a API do LinkedIn para fazer essas publicações. Então, bora criar este fluxo. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Eu vou começar o fluxo com um formulário. E nesse formulário vai ser um formulário que eu preciso ter dois campos de início, né? Que seria o nosso conteúdo em si e também o público-alvo que eu quero atingir com este conteúdo. Beleza. A gente vem em testar e vai abrir o formulário para a gente preencher. Aqui eu vou colocar agente de IA e o público-alvo vai ser empresários. Beleza. Com essas informações, você só vai precisar colocar um PIN nisso daqui e criar um agente de IA. E o System Message, eu vou fazer o quê? Eu já criei um prompt aqui, onde basicamente, o que ele diz? Você é um agente de IA especializado em criar posts profissionais e educacionais envolventes para o LinkedIn, com base em qualquer tópico fornecido. Sempre começamos realizando uma pesquisa em tempo real. Então eu quero que esse agente ele cria um tópico, ele cria um post com base em uma pesquisa real na web. Então ele vai ter uma base legal para sustentar todas as nossas informações que são fornecidas. E eu quero fazer isso utilizando uma ferramenta chamada Brave Search, que é nada mais, nada menos do que uma API que você consegue integrar ao seu agente para que ele realize pesquisas na web. Então, comece com uma chamada envolvente, use um tom de voz simples e direto, sem enrolação. E aqui você pode adaptar para o seu estilo de linguagem. Beleza. E o que a gente vai colocar no prompt? Basicamente, o conteúdo em si, né? O tópico do post. Que vai ser este carinha aqui. E também o público-alvo. Que vai ser esse daqui. Beleza. Esse cara aqui é o criador de post. Agora, eu preciso adicionar um modelo para ele. Que eu vou utilizar aqui o nosso Open Router. Que nada mais é do que uma plataforma onde você consegue todos os modelos disponíveis que existem, né? Então aqui é uma interface que ele integra todos os LLMs de DeepSeek, Llama, Qwen. Então é muito mais fácil de você manter tudo isso centralizado em apenas um só site. Então você vai ter apenas um só gasto ali dos seus créditos com integrações, né, com API, e tudo. E aí, a partir disso, eu vou pegar um novo 4.1. O 4.1 tá muito legal. Então, ele é ótimo para a gente fazer esse tipo de conteúdo. Beleza. Aqui na temperatura, eu sempre gosto de colocar 0.7. Nesse caso, eu vou colocar 0.9, porque quanto mais perto do 1, mais criativo ele é. Beleza. E aqui a nossa tool. Qual que vai ser a nossa tool? Vai ser um HTTP request. E eu quero que ele faça uma integração com o nosso Brave Search. Então aqui, eu vou pegar a descrição, ative,
esta tool para fazer pesquisas na web. Sempre utilize. Vou deixar assim por enquanto, vamos ver o que vai sair. O método aqui, a gente precisa de fazer uma autenticação, né, claramente. Método genérico. E no caso do nosso Brave Search, o que a gente vai precisar? Entrar na documentação e verificar como que é a documentação deles para fazer essa API. Então você vem aqui em View Docs. O legal é que você consegue fazer 2.000 pesquisas de graça neste aplicativo aqui. Então você vem aqui em Web Search, Get Started. O endpoint, ele é este daqui. Então a gente copia esse endpoint e coloca aqui. Como ele utiliza aqui um endpoint que é através de queries, então a gente vai utilizar o get, o método get aqui. Beleza. E para fazer a autenticação, deixa eu ver aqui o que a gente vai precisar. Query parameters, tá? Request headers. Aparentemente a gente vai utilizar uma autenticação com header. Então, accept application JSON. Então vamos lá. Aqui é um header. Eu já tenho aqui a minha chave API, mas você ainda vai precisar colocar, porque aqui na chave API você só tem o X-Subscription Token, que é aqui, ó. Esse aqui é a autenticação obrigatória do aplicativo. Então você vem em API Keys e cria a sua chave API, beleza? Feito isso, você vem aqui, cria através do nome X-Subscription Token e coloca a sua API Key. Beleza, beleza. Só que você ainda vai precisar mandar um parâmetro header, que é o primeiro aqui, para ele saber que é um application /JSON. Então a gente vai e coloca application /JSON. Opa. Accept. Então, accept application /JSON. Application /JSON. Beleza. E agora a gente precisa mandar query parameters. Por quê? Porque é assim que a gente vai definir o que a gente quer que ele pesquise. Então, o parâmetro Q é o parâmetro que a gente vai usar para o termo da busca. Ele não pode ser mais de 400 caracteres e mais de 50 palavras na query. Então, eu vou copiar isso, já ainda vou colocar aqui, ó. Beleza. Agora, utilize estes parâmetros. Beleza. E aqui, o parâmetro Q, que é o que a gente definiu lá. E este valor eu vou deixar com que o modelo defina para mim. Por quê? Porque ele vai, a partir destes dados aqui, criar uma pesquisa que vai dar base legal para nosso post. E também existem outros parâmetros que eu acho importante. No caso, country, search language, que é a preferência de língua. Eu vou colocar a língua em português. Então, eu copio o search lang. Aqui é PTBR. E o count também, para a gente não ter mais de 20 resultados. Eu vou no máximo 2 aqui. Beleza. Então a gente vai ter o count, que é o número de pesquisas, e também o
Search Lang, que é a língua da pesquisa. Beleza. O que a gente vai precisar agora é basicamente isso. Eu vou testar este nosso agente aqui. Vamos ver o que vai sair. Ele fez a requisição corretamente. Você, empresário, já parou pra pensar no quanto um agente de IA pode mudar a rotina e o caixa da sua empresa de 24? Do atendimento automático à geração de relatórios em segundos, os agentes de IA estão ganhando espaço rápido. Segundo a Época Negócios, referências a esses sistemas em reuniões de resultados crescerem 400% no último semestre. O segredo, eles executam tarefas complexas de forma autônoma. Pô, gostei pra caramba do resultado aqui. Inclusive, ele trouxe nossa fonte Época. Beleza. Ele só fez uma pesquisa. Vamos ver se essa fonte ela é real. Perfeito. E é uma fonte, inclusive, muito recente. Legal, legal. Feito isso, o que eu quero fazer? Agora, com este nosso script, eu preciso desenvolver um outro prompt para uma outra IA que vai fazer a geração de um prompt para a gente fazer a requisição de imagem, né? Então eu vou colocar outro modelo, outro agente IA, que vai fazer o nosso prompt de imagem. Então eu vou copiar aqui o prompt que eu desenvolvi. Você é um agente de IA que transforma perfil. Não é aqui. É no sistema. Aqui, beleza. Você é um agente de IA que transforma posts do LinkedIn em descrições visuais para geração de materiais gráficos de marketing. Esses visuais são projetados para serem combinados com o post no LinkedIn, ajudando a comunicar a mensagem de forma visualmente envolvente e alinhada à marca. Leia e analise o post, identifique a mensagem principal, insight, crie um prompt gráfico claro, simples e atrativo. Então apoie ilustramente. Aqui você pode colocar tanto o seu estilo, né, de imagem, quanto também as suas cores. Isso é bem legal. Beleza. E o nosso prompt vai ser o quê? Tópico do post. Tópico do post. E o público-alvo também vai ser esse daqui. Beleza. Na verdade, eu vou colocar o post inteiro aqui, né? Post. Post. E o público. Post. E o público-alvo. Para ele entender, né, que as imagens ela também tem um direcionamento. Beleza. Aí o modelo eu vou usar esse mesmo. E vamos testar esse cara aqui. No caso eu devia ter colocado um pin neste módulo aqui para ele não ter que gerar novamente. E eu não gastar. Gráfico dinâmico em estilo flat, mostrando uma onda estilizada composta por ícones de tecnologia, gráficos de crescimento, empresário em prancha de surf metálica, surfando essa onda. No texto, 97% de já vem benefício com IA. Pô, legal, fiquei curioso para saber agora o que vai sair nessa imagem aqui. Bom, agora a gente precisa fazer uma requisição para o OpenAI. Aqui neste artigo, você vai ter a referência da documentação.
Então, para a gente criar uma imagem, a gente vai clicar post este URL aqui, método post esta URL aqui, authentication, request body. Então a gente tem o prompt, background, modelo, moderation, quality. E aqui você consegue ler todos os parâmetros que você pode enviar para fazer essa requisição e você adaptar conforme o seu estilo, né? Então aqui tem o próprio estilo, você pode escolher até a qualidade, o plano de fundo aqui, o background. Isso é muito interessante. Para a gente deixar facilitado aqui, eu vou primeiro o size, né? Que é o tamanho do nosso arquivo. Eu vou utilizar também o modelo, que tem o Dolly, Dolly 3. Só que o melhor é esse daqui, ó, GPT Image One. Então eu vou mandar um body. No caso é JSON mesmo. O parâmetro é model. E o valor GPT-1. O prompt, que é obrigatório. Prompt, ele vai ser o nosso prompt aqui, que a gente criou no módulo anterior. O outro, que é o size, né, que eu queria, eu vou deixar o quadradão mesmo. Padrão. 1024 por 1024. E faltou a autenticação, né, que a gente precisa. A autenticação, como a gente pode ver, content type é a mesma, praticamente a mesma, que é um header. Aqui, ó, header. Então, você vem em Generic Credentials, Header Authentication, e escolhe a sua chave de API. No caso aqui, você coloca Authorization, Barrier e a sua chave API Key. Ou seja, Authorization, Barrier, e aí você vem a sua chave API. Beleza. Feito isso, acredito que ele deva funcionar. Então vamos rodar esse cara aqui. E vamos ver. Beleza, ele rodou aqui. Vamos ver o que ele trouxe para nós. Ele me trouxe uma B64 JSON, que é basicamente a forma como ele lida com imagem, né? E a gente precisa transformar isso em uma data visível aos nossos olhos. E como que a gente faz isso? Um conversor aqui, né? Um convert to file. Convert to aqui, ó, move base64 string to file. Então eu vou pegar essa B64 JSON aqui e ele vai me transformar em uma data mesmo. Perfeito. Agora a gente consegue ver. Legal, 97% dos empresários já veem benefícios claros com o IA. Ó, o empresário surfando a onda. Pô, gostei pra caramba dessa imagem. Vou ter que salvar esse negócio aqui. Beleza. E o que a gente pode fazer agora? A gente pode publicar diretamente no LinkedIn. Ou então, que é o mais recomendável, é onde você cria um banco de dados com os seus posts, com as suas imagens. Porque aí você consegue publicar ele em todas as outras plataformas. Então, meu banco de dados eu vou colocar uma coisa muito simples, que é um sheet, né? Um Google Sheet, onde eu vou ter o banco de dados. Banco de posts. Aqui eu vou ter a data que ele foi feito, o tópico do conteúdo, tópico do post, o público-alvo, o conteúdo em si, a URL da imagem e uma ação, né? O que eu quero que ele faça. Por quê? Porque antes de eu enviar para
publicar, tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp, quanto no Instagram, eu preciso averiguar se essas informações são realmente relevantes ao meu público. Então, eu vou colocar ele aqui neste meu banco de dados. E para eu colocar em uma URL, eu recomendo utilizar o MJUR. Então, você vem aqui na API do ImageUR, imageur.com/oauth2, que é você fazer uma autorização com o auth, ou seja, você precisa saber qual conta que você quer que faça esse upload da imagem, né? Então você vem aqui, cria sua conta, você que faz a registração do seu aplicativo, você dá um nome para o seu aplicativo, criador de post, o auth2 with callback URL. Essa callback URL você vai encontrar quando você criar uma credencial aqui, ou auth2, e aqui vai ser a sua callback. Você coloca aqui. E basicamente é isso. Clica em Submit. O e-mail você escolhe qualquer um aí. Perfeito. Aqui você já vai ter o seu Client ID e o seu Client Secret. Então, voltando aqui por N8N, você vai precisar fazer um Authorization URL e um Authorization de Access Token URL. Aqui é basicamente você copia e cola este e este token. Perfeito. O Client ID. E o Client Secret. Yes. Copia isso. Cola aqui. Somente isso. Eu não vou fazer de novo porque eu já tenho essa autorização aqui. E aí você vai em Generic of Type Image Connection. Agora não. Beleza. E qual que é o parâmetro que a gente vai colocar? Um body com a data. Ele aceita image. Os tipos de arquivos que ele aceita. URL base 64. Se bobear, a gente nem vai precisar. Peraí, deixa eu. Na verdade, usa form data. Image. Data. Agora sim. The previous output is a binary data. Ok, deixa eu ver. Vamos rodar este. Agora foi. Tinha que rodar esse cara antes. Beleza, sucesso. Sucesso. E aqui a gente tem o nosso link da imagem. Vamos ver se ele tá funcionando mesmo. E perfeito. Ah, legal. Se você quiser ver a imagem normal,
Ué, i ponto. Você precisa colocar um i ponto antes e aqui um ponto png. Aí, perfeito. Perfeito. Agora eu vou colocar isto no nosso banco de dados. Então, aqui eu vou precisar das Sheets, Google Sheets, append arrow em Sheets, faz a sua integração. E aqui eu vou escolher o meu banco de posts. Na página 1, vou mapear cada coluna, a data deste post, quando que vai ser. Temos um date time aqui, mas eu acredito que ele só vai ser postado depois que eu aprovar. Então eu vou deixar este em branco por enquanto. Perfeito. Tópico do post. A gente já tem aqui o nosso tópico do post. O público-alvo. O conteúdo. A URL da imagem. O URL da imagem está aqui. E perfeito. Beleza, eu acho que ele não vai me deixar fazer. Hum. No caso, eu quero fazer um append, não um update. Perfeito. Eu vou ter que fazer um ampinho aqui. E aí? Vamos ver. Também é legal. Também é legal essa imagem. E aqui no nosso banco de dados, ele colocou tudo certinho. Perfeito. Nossa URL aqui. E a ação, o que que eu quero fazer? Eu quero criar um. Eu quero criar uma lista suspensa, onde eu vou ter publicar no LinkedIn. E que mais? Publicar Instagram, publicar LinkedIn, publicar Instagram. Publicado. Erro. Vou deixar um módulo de erro aqui para a gente ter também como reparar depois. E aqui é aquela história, né? Para a gente fazer com que esse cenário, essa mudança aqui ative, né, um webhook, eu vou precisar fazer um script a partir de um apps script aqui. Então o que que você vai precisar fazer? Basicamente rodar este código que eu vou mandar aqui também na descrição para vocês e fazer com que esse gatilho transforme o nosso ative um webhook. Tá? O que eu vou precisar fazer primeiro é salvar essa imagem. Então a gente vai salvar aqui num Redis mesmo, uma coisa bem passageira. Com aqui sendo o nosso
a nossa imagem, nossa URL. O valor é o B64. Perfeito. E ele não vai expirar. Por enquanto, né? Aí tá rodando todos os módulos novamente. Que beleza, né? Que beleza. Enquanto isso, a gente pode fazer o nosso script aqui. Então vamos lá. A gente coloca o script aqui. E o que você vai precisar mudar é basicamente o nome da planilha. Então, no meu caso, ela está página 1. Página 1. O range, ele tá no F. Ele tá no F2 até o F100. E é aqui que a gente vai mudar. Então, a partir disso daqui, eu vou criar um outro webhook. Vou criar um outro trigger, né, no caso. Um webhook. Vai ser um get mesmo. Post. LinkedIn. Postar conteúdo. Beleza. Vou copiar essa URL aqui. Eu vou copiar aqui. Postar. Perfeito. Agora eu vou salvar esse projeto, né? Primeiro vamos dar um nome. Postar. Redes sociais. Webhook. E eu vou criar um gatilho para que isso seja feito. E nosso gatilho é um @changes da planilha ao editar. Beleza. Salva isso. E você vai precisar fazer a autenticação da sua conta aqui para autorizar esse aplicativo. Como ele não está verificado no Google, ele vai falar que está muito inseguro, mas você criou esse script, então tá tudo certo. Beleza. Agora a gente pode testar o nosso gatilho aqui. Vou salvar todo o nosso projeto. E aqui eu vou fazer um teste. Qual que é o teste? É mudar o estado aqui desta planilha aqui. No caso, eu vou puxar para cá. Publicar no LinkedIn. Vamos ver se ele ativou. Não ativou. Por que não? Acho que eu errei aqui. No caso, ele é um post. Método aqui, ó, post. Então, claramente eu errei. É um post. Agora a gente vai conseguir. Pronto. Ele ativou aqui o nosso outro cenário. Então eu vou ter todas essas informações aqui para nós. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo aquele Redis, porque eu preciso que no LinkedIn ele publique através de um campo binário, né? Que é o que a gente desenvolveu aqui. Então eu vou pegar, né? Cadê o nosso get? Eu vou pegar com a nossa chave, que é o URL. Beleza, image. Invalid arguments. Aí. Fazer de novo, então.
Vamos testar, vamos mudar lá. E... Boa. Agora foi. Aqui a gente pegou aquele dado binário lá. B64, né? Desculpa. E é só copiar esse cara aqui, né? Fazer um duplicate. Beleza. Vou colocar um pin aqui. Pin aqui. E vou rodar esse cara aqui. Opa, perdão. Ele mudou de nome aqui. Agora deve ir. E a gente tem a nossa imagem belezinha aqui. Top. Agora eu vou publicar diretamente no LinkedIn. Create a post. Aqui, para você fazer a conta da integração no LinkedIn, você vai precisar entrar na documentação deles e criar um aplicativo nessa conta aqui, através do OAuth2. Ou seja, você vai criar um aplicativo. Ó. Beleza. Você vem aqui no LinkedIn /developers, apps, cria um aplicativo, dá o seu nome aqui, escolhe a página. Eu vou escolher uma página que eu tenho. Aqui não é obrigatório. Obrigatório mesmo é o logo, né? Então você coloca qualquer logo aí. Só por desencargo. Cria o app. E aqui você precisa deste acesso aqui, o Share on LinkedIn. E também Sign in using OpenID. Beleza, feito isso, você já vai ter o seu Client ID e sua Primary Key. Só que também você precisa autorizar o URL de redirecionamento, que é aquele padrão que você já está acostumado. Esse daqui. Copia e cola aqui. Pronto. Perfeito. Feito isso, você vem, coloca aqui, deixa desativado esses dois, é importantíssimo. E pronto. Aqui em Post Create, o texto a gente vai ter aqui na nossa planilha, que é o Row Value. E opa, image. O image vai ser a nossa data. Certo, data. Perfeito. Vamos salvar. E rodando isso, você vai conseguir conectar no LinkedIn. Deixa eu fazer todo esse passo de novo. Isso. Então vamos colocar em teste. Eu vou mudar aqui para publicar. E ele conseguiu publicar no LinkedIn aqui. Aqui, ó. Aqui está o nosso post. Com a fonte e tudo. E é isso, galera. Dê um like, compartilha e comenta aí o que vocês acharam. Até a próxima.